desperdiçar. Diga comigo: Deus cuida de mim. Ele não deixa faltar, mas Ele também não gosta de desperdício. Em Lucas 6,38, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, ó: dai e ser-vos-á dado. Qual que é a primeira medida aí? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora olha o final do versículo, olha o porquê. Porque muita gente pega um texto da Bíblia, às vezes não pega nenhum texto isolado, pega metade do texto ainda, para piorar a heresia. Por quê? Com a mesma, não é diferente, nem mais nem menos. Com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Alguém disse aí, a vida é um eco. É alguém que não teve coragem de falar que em Gálatas 6,7 diz que tudo que o homem plantar, ele vai. É o eco. Ele lançou a semente, volta para ele a colheita. Ele solta a voz dele, volta o retorno da voz dele. O que nós estamos lançando para nos esperar no nosso futuro? Qual a nossa credibilidade? Andar com Deus é andar sem falta, inclusive de lutas, inclusive de provas, desafios e tentações. Deus me deu uma analogia esses dias que eu achei bem interessante. Eu estava atendendo alguém e a pessoa falando alguma coisa, eu virei e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já tenha pensado, por que Deus não destrói o diabo logo de uma vez? Quem já pensou isso? Eu. Nossa, gente, imagina nós sem o diabo. Gente, o diabo não ia enganar ninguém e impedir de vir para o culto. Eu ia ficar feliz da vida. Não ia fazer ninguém ficar de birrinho um com o outro. E às vezes eu, pastor, e faz parte, mas às vezes em vez de atender alguém que está chegando e cuidar, a gente tem que atender alguém que decidiu embirrar um com o outro. E a gente gasta um tempão lidando com alguém que conhece, que sabe, mas que não quer se converter. Quando a gente queria que esse também nos ajudasse a abraçar quem está chegando e precisa, porque ainda não sabe andar sozinho. A imaturidade é um câncer em todos os lugares, inclusive na igreja. A imaturidade em empresas impede pessoas de desenvolverem. A imaturidade no casamento leva até o divórcio. A imaturidade na família faz, ao invés de se apoiarem e crescerem, disputarem. A imaturidade na igreja faz um querer ter mais atenção, ser mais precioso ou mais dodóizinho que o outro, mais revoltado que o outro. Isso é um perigo. Então imagina se Deus, quem acredita que Deus tem poder com uma palavra para acabar com o diabo? Eu acredito. Quem mais? Como diz o missionário, né? Com um peteleco no diabo ele acaba com ele. E por que ele não faz isso? Ainda. Por que ele não fez isso? Porque seria, irmã Clésia, se Deus falasse assim, ó, vou acabar com o diabo para a Clésia ficar firme comigo, seria o mesmo que eu matar todos os homens para a Angélica só ter eu para escolher. Deus não quer ser a única opção da nossa vida. Deus quer ser a nossa escolha. Eu podia me vingar, eu podia dar o troco, eu podia guardar mágoa, eu podia ser rancoroso, eu podia pagar o mal com o mal, eu podia viver a vida louca, eu podia roubar, eu podia enganar, eu podia me prostituir, me drogar, eu podia enganar, mentir, eu podia tudo isso, mas eu escolhi ficar na palavra de Deus. Aí eu imagino Deus olhando do céu e Jesus à direita dele e ele falando: filho, na minha cabeça aqui, Deus já fala para Jesus: filhão, na sua, do jeito que você quiser, tá bom? Sem nenhuma ofensa. Deus olhando e falando assim: filhão. E Jesus fala: pai, olha lá, ó o Rogério. Tá travando a batalha pesada. Ó, a provação, a tentação, isso, aquilo outro. Mas olha lá, filho,
Ele está dizendo: Pai, me segura, Pai, não deixa eu cair, Pai, me põe de pé, Pai, me renova. Ele está me buscando, Ele não quer se entregar. Ele me ama, Ele quer eu. Gente, quem aqui tem filhos? Quem ainda não tem filhos? Quem não tem filhos? Quem tem alguém que você ama e já viu um gesto dessa pessoa de escolher você em algum momento? Não é gostoso demais? Gente, ser escolhido. Deus não quer ser a nossa falta de opção, Deus quer ser a nossa escolha. Diga: Deus não quer ser a minha falta de opção, Ele quer ser a minha escolha. Agora, ser a escolha nossa não é dizer eu te amo, Deus, é fazer o que Ele manda. Se é para perdoar, perdoa, é para amar, ama, se é para se levantar, se levanta, mas desperta, porque esse é o nosso tempo de viver de toda a provisão de Deus. Toda a provisão mais importante é na essência, porque não adianta arruma a garrafa de cristal, se a fonte de onde está jorrando a água for suja, vai ter água suja na garrafa de cristal. Aí chega outro com o copo de requeijão e pega a água na nascente, na bica limpinha. Qual água você quer beber? Do copo de requeijão, água limpa, cristalina, pura, ou a água na garrafa de cristal suja? Qual? A primeira ou a segunda? Deus quer prover a tua essência. Deus quer prover a minha essência. Deus quer conectar com a gente. Ele quer um coração aberto a Ele. Então Ele diz: dai, se abre, se entrega, dá lugar, dá espaço. Se a gente der lugar ao diabo, será dado para nós da parte do diabo uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Se a gente der lugar à ira, à fúria, à mentira, ao engano, à fofoca, à malignidade, à divisão, à facção, à revolta, ao roubo, ao que for, a prostituição. Você percebe que a pessoa começa com um problema pequenininho e daqui a pouco a vida da pessoa é só problema? Quem já viu isso? Dai, ser-vos-á. É a medida. Aí no Evangelho de Jesus, escrito por João, e a gente falou disso no culto da virada, mas vamos continuar falando um pouquinho mais aqui. No verso 4, está escrito assim, do verso 4 ao 7, eu já li ali que vai mais rápido. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa, passagem, libertação, Pessac. Jesus logo viu que tamanho, gente? Grande multidão que vinha ao seu encontro. Os olhos de Jesus estão procurando quem vem ao encontro dele, quem se dirige a ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Presta atenção. Jesus viu a multidão já tinha chegado? A multidão já estava com Jesus? Vamos aqui, contextualizar. Quem aqui subiu a pé essa rampa aqui para chegar aqui na igreja? Que a igreja nossa é no monte. Chique. Aí imagina que Jesus é o pastor da igreja, que é o pregador da igreja. Ele está ali na porta, olhando, e ele vê o Rogério com a família apontando lá embaixo. Igual às vezes eu fico olhando daqui ou de lá de cima, vocês apontando lá embaixo. Oh, que alegria, quem está chegando ali, o Roberto chegando. Eles viajaram metade do Brasil em 10 dias. Pensa num casal recorde. Olha assim, estão no Paraná. Não, já estão em Foz do Iguaçu. Já estão em Bonito. Já estão indo. Gente, quando a gente ia dar um curtir onde ele estava, ele já estava em outro lugar. Foi a viagem Mestre dos Magos. Piscou o olho, não está mais ali. Já foi. Aí, Jesus olha. Jesus sabe o que você precisa? Jesus olhou para a multidão, sabia o que eles precisavam? Eles precisaram chegar pertinho? Ele já sabia. Para receber, diga, para receber, eu tenho que chegar pertinho. Mas enquanto eu estou indo, fala, mas enquanto eu estou indo, na parte melhor ser murcho, por isso que não completa a bênção, mas enquanto eu estou indo, Ele já prepara a minha bênção. Esse já prepara a minha bênção, gente, não é necessariamente um potinho de ouro na ponta do arco-íris. Às vezes perdoe. É a maior bênção que às vezes eu preciso no dia. Às vezes a provisão, Edson, que eu preciso num dia se levante e vai de novo. Essa às vezes é a provisão. Todo dia, a provisão que você precisa é comida ou dinheiro? Não, às vezes é saúde, alegria, paz.
Gente, paz. Eu tenho hora que eu preciso de uma provisão na minha alma. Desacelera, Rogério. Eu comecei a perceber que eu estou falando mais rápido ainda e está ficando mais complicado para mim. E principalmente para vocês. E eu estou pedindo a Deus me ajudar. Mas eu estou atrapalhando Ele. Mas eu estou orando para Ele me ajudar e eu deixar. Está vendo que eu estou falando devagarzinho agora? Mas daqui a pouco eu acelero de novo. Já acelerei. Às vezes o que a gente precisa é desacelerar. Eu estava conversando com o Zé, eu não vou falar do que é agora essa, porque senão pode parecer que está fazendo apologia contra algo, e a gente não faz. Mas falando, tal coisa, a pastora estava junto. Aí o Zé falou, então, pastor, eu pensei, mas assim, eu não sei se eu tenho paciência. Eu falei, Zé, você acredita que eu pensei a mesma coisa? Vai começar a dar 5 minutos, 10, 15 minutos, eu falo, meu Deus, eu estou cheio de coisa para fazer, eu ainda estou aqui. Eu preciso de uma provisão. Paz. E não estou perturbado não. Pastor, hoje abriu o coração, ele está perturbado. Às vezes é o desacelerar. Alguém mais se identifica com isso? Alguém mais precisa desacelerar, um pouquinho mais de paz, tranquilidade? Conseguir fazer uma coisa sem pensar em outras 4 que você também precisava estar fazendo, mas alguém se identifica? Então provisão não é só dinheiro. Tem coisa que o dinheiro não vai comprar. Tem coisa que a comida não vai resolver. Então, quando Jesus vê a multidão vindo, Ele fala, eu vou surpreender. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer surpresa. Se eu, pecador que sou, gosto de fazer surpresa, imagina o meu Senhor, que é perfeito. Quando Ele chegar aqui em cima, quando Ele terminar de subir essa rampa, e vier receber o meu abraço, o que Ele nem pediu, já vai estar pronto para entregar para Ele. Eu creio nisso. Irmãos, Deus está falando, agarra aí, agarra aí. Eu me movo naquilo que Deus toca meu coração. Aí o que Jesus vai fazer? Vai procurar alguém. Tem alguém disponível para Jesus hoje aqui? Ele vai procurar alguém. Com quem eu posso contar? Eu tenho um projeto, igual eu falei agora há pouco do sopão, né? Eu tenho um projeto, tem alguém que eu quero alcançar. Tem uma família chegando ali. Mas eu vou usar alguém. Eu vou usar pessoas. Então, Felipe, oi, Senhor. Faz o seguinte, Felipe. Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente que está vindo aí? A multidão veio pedindo pão de longe. Jesus já está preparando a pessoa. E é nessa que o diabo às vezes entra. Para tumultuar às vezes um relacionamento seu com alguém que Jesus ia usar para liberar uma bênção na tua vida. Alguém que ia passar com a cestinha e servir pão onde você está. Mas você ficou de beicinho. E a pessoa não passou. Ou você desprezou quando ela passou. Jesus recolhe. Porque não tem desperdício. Não despreza a mesa que Jesus está te servindo. Onde compraremos pão para alimentar toda essa gente? O verso 6 diz assim, disse isso para pôr Filipe a prova, porque pois já sabia o que ia fazer. Jesus já tem um projeto pronto. Ele já sabe como operar na minha e na sua vida. Ele já sabe como transformar. Ele já sabe. Ele só quer saber quem está disponível. Ele só quer saber onde está o nosso coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então Ele quer saber onde é que está. O verso 7 diz: Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Filipe, a primeira coisa que ele faz é envolver os outros discípulos. Envolver a si mesmo e a Jesus. Mesmo que trabalhássemos, ele não disse que eu trabalhasse sozinho. Ele disse trabalhássemos. A obra de Deus não é feita na individualidade egoísta. A obra de Deus é feita na harmonia do corpo, na unidade do corpo, na cooperação do corpo, na colaboração do corpo. Quando eu, ao invés de disputar para ser o primeiro, eu olho para alguém e digo, você quer ser o primeiro? Posso lhe ser útil? Posso lhe ajudar? Posso lhe servir? Posso ser uma bênção? Como Jesus ensinou, me deixa lavar os seus pés. Deixa eu fazer algo. Filipe, se trabalhássemos meses, vários meses, ainda assim não dava para comprar pão, para alimentar toda essa gente. A resposta de Filipe é uma resposta baseada naquilo que ele enxerga e que ele entende. O primeiro tópico vai falar disso, presta atenção nisso, olha aqui.
As respostas que damos a Jesus na dúvida, na crise, revelam o que estamos prontos a receber. Quem já conhece esse texto que a gente está lendo? Diga amém. Quem que vai entregar alimento ali? Um jovem. Vai entregar para quem, você sabe? Para André. Por que não entregou para Filipe? Porque ele não está pronto para receber aquela oferta. Ele vai falar para o menino: isso aqui não adianta. Nem meses de trabalho nosso não daria. Às vezes eu e você estamos pedindo algo para Deus, e Deus está dizendo: você não está pronto, você não está sabendo lidar nem com o que eu já te dei. Você não está conseguindo ser gestor do teu corpo. O teu corpo é uma bomba. Eu chamei o teu corpo de templo do meu espírito. Se você não respeita isso, imagina, nós fomos a Israel, eu, a pastora, a irmã Célia, e Deus permitindo, Jesus não voltar antes, temos a intenção de daqui 2 anos, 2 anos e meio, fazer uma caravana a Israel com a igreja. Quando a irmã Célia e a pastora foram comigo, eu não fui, nós não fomos na réplica do tabernáculo. No ano seguinte que eu fui sozinho, eu fui na réplica do tabernáculo, lá no deserto. Quem gostaria de ir e ver o tabernáculo? E você ia entrar lá de qualquer jeito, não ia? Você ia entrar chupando sorvete e derramar sorvete nos tecidos do tabernáculo, não ia, Lê? Você ia fazer isso? Ia fazer sujeira lá? Ia rasgar alguma coisa lá? Por que está fazendo isso com o teu corpo? Que Deus diz que é o templo do Espírito. Você acha que Deus está mais preocupado com aqueles tecidos? Ou com a nossa essência? A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Ter mais zelo por aquele tabernáculo, aquele templo, do que por esse, é religiosidade. E pelo amor de Deus, eu não estou pregando desrespeito a ir lá e ver o tabernáculo, algo do tipo, a réplica. Quem entende o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que a gente precisa redirecionar. Jesus não morreu por aquele templo, Ele morreu por esse. Jesus não morreu para levar aquele templo para a eternidade, ou aquele tabernáculo de Moisés para a eternidade. Ele morreu para levar essa vida completa, não bombardeada e interrompida antes da hora, porque não se cuidou. E nem toda interrupção é morte. Às vezes a interrupção é um estado vegetativo ou semi-vegetativo, imposto por nós que negligenciamos o cuidado. Mas já vamos falar mais disso. O verso 8 diz assim para a gente, verso 8 e 9. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: olha aqui que ele diz: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Diga comigo: coragem. Diga: para servir a Jesus, tem que ter coragem, até para falar bobagem. Bobagem que eu estou falando não é besteira não, palavrão não. Vou levar lá. Irmãos, eu tenho para mim. Se você pensa diferente, está tudo bem, mas eu penso para mim. Quando o André, o menino veio e falou: tem aqui, o que você tem? 5 pães e 2 peixes. O André falou: o menino entregou aqui. E eu tenho para mim que alguém tentou impedir o André de chegar até Jesus. Um dos discípulos, você deixa besta, o próprio Pedro, irmão dele: cara, você vai queimar a nossa fita. Aí desse jeito não vai dar para a gente ficar um à direita, outro à esquerda. Quem mais acha que alguém tentou impedir o André de chegar lá? Gente, vamos lembrar da medida do Filipe? Nem vários meses de trabalho de 12 discípulos dá para alimentar aquela multidão. Vários meses de 12 homens. E agora está André indo com 5 pães. Alguém chamou o André de louco, porque fazer a obra de Deus é uma loucura, mas é a loucura mais sã, mais pura, mais verdadeira, mais maravilhosa que a gente pode fazer. É servir a Deus, é acreditar, é confiar, é andar sobre as águas, é andar no sobrenatural, é desfrutar do que Ele preparou para a gente. Isso é extraordinário, gente. O homem estendeu um cajado e o mar abrir. Isso é incrível. É vida com Deus. André fala: está aqui um garoto, eu acho que assim, isso aqui é pouco para tanta gente, mas está aqui. Já que o senhor perguntou,
eu vou ser o louco que vai falar. Tem alguém aqui, eu não sei se serve ou não. Sabe o que isso me ensina? Algo que eu ministrei à nossa liderança, aos nossos colaboradores no começo do ano passado, e que é uma guerra para mim. Antes de falar dos outros, eu falo de mim, porque aqui não é dedo que aponta, porque um que vai, 3 vem. É uma guerra para mim, e creio que para muitos, e vejo isso, o tal do achismo. É que eu achei que não ia adiantar. É que eu achei. É que me falaram. O me falaram e o achei são agentes do diabo para tumultuar ambientes. Me falaram que os irmãos, que a igreja, que o pastor, que a pastora, que não sei o quê. Me falaram e eu achei. Ei, por a gente achar, ou porque me falaram, a gente não tem coragem de levar algo para Jesus. Jesus está aqui. Jesus, eu não sei fazer muito bem, mas eu estou disponível. Sabe, Jesus, eu fiquei esperando um monte de gente que sabe fazer muito bem. Nenhum deles teve coragem. Essa semana eu estava vendo alguns materiais de estudo de negócios que eu faço e de treinamentos. E num desses materiais, um homem muito conceituado e bem sucedido, empresário que cresceu com várias empresas, se tornou dono de time de futebol nos Estados Unidos, um homem, uma referência. E ele falou assim, ó: o mais inteligente será empregado do mais corajoso. O mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. Porque muitas vezes o mais inteligente, ele é tão inteligente, ele é tão, que ele não tem coragem de sair do quadradinho dele. E o corajoso dá um passo que ele não dá. E aí o corajoso vai contratar o inteligente para trabalhar para ele. E o inteligente vai ganhar bem. Mas o corajoso continua sendo o dono. Quem entende o que eu estou dizendo? A obra de Deus, obviamente. E quando eu falo obra de Deus, eu não estou falando sobre fazer a obra, ser pastor, obreiro. Eu estou falando de sermos cristãos. Essa obra, esse reino avança por gente sábia, sim, gente inteligente, sim, mas principalmente gente corajosa. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz, gente, é coragem. Não é matemática, coragem. Amar o próximo como a si mesmo, coragem. Perdoar quem nem pediu perdão, coragem. Permanecer mesmo sendo rejeitado, ferido, traído, abandonado, coragem. Continuar quando muitos não continuam, coragem. Quem aqui é casado mais de 5 anos? Mais de 10 anos? Mais de 15 anos? Coragem. Olha, 19 esse ano, hein, linda? Que coragem que você tem, hein? E continua com coragem. E que acorde com coragem até o último dia, até não acordar mais. Ou eu ou ela, ou os dois. Ai, tem que ter coragem para ver a mesma pessoa, para lidar com as mesmas manias. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, irmão. Sair de casa e ir para o culto sem saber o que vão pregar. Tanta coisa que eu poderia falar sobre isso. Mas André teve coragem. E o menino teve coragem. E Jesus está procurando os corajosos para ele fazer coisas grandes. Que nós sejamos esses. Deus levantou Josué como um homem corajoso. O próximo tópico vai dizer assim, ó. Deixa eu dar uma esticada aqui agora. Vai lá. Sempre haverá quem o quê? Duvide. E quem creia. No creia, leia. Diga comigo, corajoso. Não é o corajoso besta, tá? Não, você tem coragem de pular de cima do prédio. É coragem de crer na palavra de Deus. Coragem de agir, de viver segundo a palavra de Deus. Sempre haverá quem duvide e quem creia. Agora, um recado para nós, que eu falei na virada e falo de novo. Jamais duvide da capacidade provedora de quem? De Jesus. Eu posso ir na tua casa e faltar alguma coisa. Eu lembro de uma irmã que toda vez que a gente encontra ela, foi minha madrinha de casamento, brinca que ela convidou o pastor para ir jantar na casa dela. Eu era auxiliar. E o pastor foi e levou uns 4 auxiliares. E irmãos,
naquela idade, naquela época, 4 era eu comendo sozinho. Eu não era desse mundo, tinha alguma coisa ainda que não tinha saído diante de mim. Já saiu, está tudo bem agora. Pode me convidar. Agora eu sou educado. Naquela época tinha alguma coisa que ainda precisava sair de mim. Ou às vezes uma família, porque solitária não era. O fato é que a gente chegou, gente, e faltou arroz. Irmã Cléo, se estiver assistindo, ó, te amo. Se eu for aí, não sei se você está no Rio ou por aqui, mais arroz, por favor. Aí a gente ainda não conhecia tanto. Ela ficou, peraí que eu vou. E ela fez um arroz rapidinho, ainda bem que era arroz, o arroz é rápido. Depois que a gente pegou uma liberdade, irmã Cida, imagina. Toda vez a gente falava do pastor, quer vir em casa? Mas vai ter arroz? Quer que a gente leva um pacote? A gente compra um pacote de 5 quilos e leva. O arroz está caro. Como falei, foi minha madrinha de casamento. Quando eu fui para Portugal, na minha volta de Portugal, depois de ficar 3 meses, ela preparou, pastor, uma janta, recepção para me receber. Gente que é família para a gente. Mas o arroz marcou. Pode faltar na minha casa, na tua casa, na casa de alguém. Mas em Jesus não falta. Não falta, jamais duvide da capacidade provedora de Jesus. Ele é provedor. Não falta nada. Inclusive, nos permitir passar por desafios. Por quê? Porque Ele não desperdiça nada. Já vamos ver isso. Lê comigo o verso 10. Verso 10 diz assim, ó. Jesus respondeu, digam ao povo que faça o quê? Que se sente. Todos sentaram na grama que cobriu o monte, só os homens eram cerca de 5.000. Gente, isso aqui parece loucura, porque quando Jesus manda sentar, todo mundo vai ver o que vai acontecer. Alguém vai dizer, não Jesus, deixa no meio da muvuca, porque aí parece que alguém levou mais e disfarça. Jesus falou, não, eu quero que todo mundo veja a obra de Deus. Não tenha medo de ver o poder de Deus em ação. Deus está te dando uma palavra, Ele é contigo, Ele é a própria provisão. A provisão que eu preciso é, sobre a tua palavra lançarei a rede, porque tu mandas, eu vou. É a palavra de Deus a nossa maior provisão, é Jesus conosco. Põe o tópico, por favor. Presta atenção nisso. Cadê o tópico? Antes da provisão vem o que, gente? Instrução e organização. Jesus dá uma instrução, manda todo mundo sentar. Agora organiza os grupos. Gente, a obra de Deus não é oba-oba, tem alegria. Ser de Deus não é oba-oba, tem muita alegria. Mas tem organização, tem disciplina, tem a hora de levantar, a hora de sentar. Como diz Eclesiastes, tudo tem seu tempo. A Bíblia fala, no tocante à provisão, tem tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Está escrito na Bíblia. Tempo de ajuntar e tempo de espalhar, está na Bíblia. Deus é provedor de absolutamente tudo. E quem instrui e organiza é Ele. Respeite a instrução e a organização de Deus e viva uma vida sem faltar e sem desperdiçar. O versículo 11 ao 13 vai dizer assim, ó. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a quem? A Deus. A gente vai falar bastante desse versículo, tá? Mas vamos lá. E os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Jesus consagra e serve, consagra e serve. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Se consagra e serve. Não seja egoísta. Consagrou a Deus, serve. O 12 vai dizer assim, ó. Depois que todos estavam como? Jesus quer satisfazer eu e você. Que esse seja o ano de, mesmo não sendo as coisas como a gente gostaria, mesmo não tendo nós tudo o que queríamos, no tempo que queríamos e do jeito que queríamos, que possamos dizer como Paulo, aprendi a me contentar com o que tenho, aprendi a me satisfazer em toda e qualquer situação. Sei ter abundância e posso também padecer necessidade, ter momentos difíceis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se
desperdício. Diga mais uma vez, diga: Deus é generoso, mas é contra, radicalmente contra, o desperdício. O que está desperdiçando na tua vida? O Brasil, eu não vou cravar aqui, porque agora eu não tenho certeza absoluta, mas se não é é um dos, isso é certeza, mas se eu não me engano é o país no mundo que mais desperdiça alimento, comida. Quem já leu isso? Quem já leu sobre isso? Um dos países, se não eu tenho na minha cabeça que é o principal, mas se não for é um dos países no mundo que mais desperdiça comida, alimento. Tem gente passando fome no Brasil e em outros lugares. À medida que o cristianismo avança, a fome, começar pela espiritual, diminui. Por isso perseguem tanto a igreja. Pessoas desesperadas vendem tudo que têm, até sua dignidade e a sua alma. E quem tem interesse em manipular, exercer domínio, sejam governantes ou o que for, eles não têm interesse que o povo esteja bem. Eles têm interesse no caos. Jesus satisfaz, mas manda recolher o que sobrou para nada se desperdiçar. Gente, Jesus não podia multiplicar de novo? Gente, faltava em Jesus ali queimou. Ai, sabe, Jesus não tinha o cinto do Batman. Ai, eu usei a última coisa que eu tinha para multiplicar comida, agora nunca mais, então guarda essa comida. Não, ele podia fazer isso de novo, quantas vezes fossem necessárias. O que Jesus queria era ensinar uma visão do céu para a terra. Deus é radicalmente contra o desperdício. Agora o desperdício não é só de comida, o desperdício é de tudo. E a pergunta é: o que estamos desperdiçando? Tem gente que desperdiça seu tempo. Tem gente que desperdiça suas emoções, se bombardeia, só pensa no pior, só se prepara para o pior, só espera o pior. O que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Isso é seríssimo. Para que absolutamente nada, nem as nossas lutas, nem as nossas dores, Deus desperdiça. Quando José foi vendido como escravo para o Egito, Deus falou assim: os irmãos fizeram isso com ele, eu não vou deixar isso ser desperdiçado não. Deus aproximou José do destino profético que tinha para ele. E quando o pai de José, Jacó, morre, os irmãos estão lá no Egito, providos por José, os irmãos estão com medo que o José vá se vingar deles. José responde para eles: não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, o Senhor, me enviou à frente. O mal que vocês tentaram contra mim, Deus fez tornar em bênção. Porque nem a maldade dos outros contra nós Deus desperdiça. Até o mal que mandarem contra mim e contra você, se nós permanecermos na presença de Deus, Deus vai transformar em testemunho para a glória dEle. Deus não desperdiça as suas lutas. Deus não desperdiça nem as nossas perdas, aflições e dores. Elas vão servir. A pastora contou e daqui a pouco ela fala, se ela entender na hora do vida. Ela ficou no hospital, num quarto, onde mulheres tinham perdido o bebê. E Deus não desperdiçou quando nós perdemos um bebê lá atrás. E Deus te deu autoridade para ministrar para aquelas mulheres. Deus não, diga Deus, não desperdiça nada. A gente cita muito Romanos 8, e sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Coopera para o bem de quem está amando a Deus, de quem cumpre, vive seu propósito. O verso 13 diz assim, eles juntaram o que restou e encheram quantos? 12 cestos com as sobras. Põe o tópico aí, por favor. Olha isso aqui, gente. Sem faltar e sem o quê? Essa é a nossa vida. Sem faltar e sem desperdiçar. Agora, pastor Angélica, quando falamos sobre sem faltar e sem desperdiçar, vem aqui, linda. Sobre sem faltar e sem desperdiçar, muitas coisas
vem à nossa mente. E às vezes, não enxergamos isso. Esse sem faltar e sem desperdiçar, é um cuidado de Deus conosco. Jesus mandou recolher o que sobrou, para que nada fosse perdido, absolutamente nada. Não perde nada, não pode faltar nada, e nem desperdiçar nada. Quando a gente lê em Mateus 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor saiu para uma viagem, não é isso, lindo? E ele distribuiu talentos a 3 servos. A Bíblia diz que ele deu talentos, cada um segundo o quê? A sua capacidade. Então Deus não vai dar para mim ou para você, pode vir aqui à frente do meu lado, nem mais e nem Menos. talentos do que a gente é capaz. Não, Ele não vai colocar sobre você uma responsabilidade que você não dá conta, de forma alguma. Só aquilo que eu dou conta. e nem vai desperdiçar o que ele colocou em você. Não. Agora, Deus não coloca sobre nós o que a gente não dá conta, mas ele deixa o diabo fazer isso então, Também não. porque ele diz: não veio sobre vós Tentação humana que não pudesse que não seja suportar. humana, que vocês não possam, Suportar, mas fiel é Deus. que dá o livramento e o escape. Ei, independente da luta que eu e você estamos enfrentando, Deus já preparou uma porta de escape e livramento. Meu Deus. Eu vou Glória dizer a de Deus. novo, vou provar para você na Bíblia, tá? Quem é de fé já pegou. Independente da luta, provação, tentação que está sobre mim e sobre você, Deus já, Ele não vai providenciar, Ele não vai fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, Ele já providenciou o escape e o livramento. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia. Ah, pastor, mas onde que está escrito? A gente começou lendo o verso 4. Põe lá João 6,4. Não, pode o 5. Vamos lá. Isso que eu não falei de manhã, veio por inspiração. 5, 6, cadê? Ó, Jesus logo viu uma grande o quê? Que vinha ao seu? Encontro. A multidão pediu alguma coisa? A multidão pediu alguma coisa? Antes que eles chegassem, Jesus já estava preparando. Antes da tentação chegar, antes da crise chegar, antes do problema chegar, antes da necessidade chegar, Jesus já olhou e disse: Ele está me buscando, ela está vindo. Vamos preparar, hoje é o dia da Angélica. Glória a Deus. Eu não sei como é que você está encarando, mas esse é o meu ano com Deus. E é tão interessante que Deus não nos dá aquilo que a gente não possa suportar dentro da nossa capacidade, mas Ele é tão Deus, tão maravilhoso, que Ele sempre entrega um livramento, um escape para cada um de nós, que possamos receber esse livramento, esse escape, para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Gente, imagina se Deus fala assim, ó: eu não dou para vocês além do que vocês podem suportar, mas eu deixo o diabo colocar uma tentação maior do que vocês podem aguentar. Quem estaria sendo maior, Deus ou o diabo? Não tenha medo não. Quem estaria sendo, não é. Quem estaria sendo maior, Deus ou o diabo? O diabo. Deus disse sim. Se eu não deixo colocar nos meus filhos um peso que eles não vão carregar, eu vou deixar alguém de fora colocar esse peso? Não. Ah, meu irmão. E o diabo é mentiroso. Coloca um Ele pacotinho de vai arroz querer no colo falar da que o Bela. peso é Hein? maior. Coloca um pacotinho de arroz ali no colo da Bela, você vê a voadora que eu dou. Mas daqui eu dou um giraia que você vai ver só. Uai, ela tem pai. Você tem pai? Glória a Deus. Você tem pai? Eu estou falando espiritualmente falando, tá? Além do biológico. Você tem pai? Dá escape, dá livramento. Antes, nem chegaram ainda, Jesus já está de olho neles. Olha lá quem está vindo cultuar. Olha lá quem está vindo para a igreja. Ó a irmã Silvia, ó, esse ano a irmã Silvia está com tudo, vai arrebentar. Olha lá, vamos preparar. Ei, Jesus só está esperando a gente ir ao encontro dele. Por isso que a gente se gasta tanto para dizer: não perca o encontro, entendeu, Alex? Jesus olhou o Alex se arrumando em casa. Ah, ele vai. Deixa que eu vou preparar a palavra para ele. Ei, quando você se move daí, Jesus se move daqui. Lembra de Abraão subindo com Isaac? Abraão sobe com Isaac, fica de lá, linda. Eu não sou besta nem nada, vai mais longe um pouquinho, pode ir mais para trás. Isso.
Não estou dando ordem, não. Estou pedindo por favor, com muito carinho. Não sou doido. Ó, gente, não sou besta. Não, ela é Deus. Entendeu, Lê? O dia não acaba aqui. Ela é Deus. E eu sou só Abraão. E eu estou subindo com Isaac. Vem aqui, Isaac. Corre aqui, Isaac. Vamos, Isaac. Acorda, Isaac. Vem aqui, Isaac. Vem de cá, Isaac. Onde você quiser. Aí Deus falou, fala, me dá o Isaac. Me dá o Isaac. Então tá bom. Aí eu subo com o Isaac aqui. À medida que Abraão sobe com o Isaac de cá, Deus se move do outro lado com o que, linda? Com a provisão. Que era o quê? Cordeiro. Cadê? Filho, arruma um cordeiro aí, pelo amor de Deus, arruma um cordeiro. Mata alguém desse povo, filho, mas é o nosso filho. Arruma alguém para morrer. Cadê o cordeiro, gente? Pelo amor de Deus. Olha alguém que você não gosta muito aí. Gente, quem está entendendo? Pega a Silmara. Vem, cordeiro, vem. Olha, eu venho mesmo. Vai morrer, meu filho. Ó, para aí. Presta atenção. Que a provisão de Deus na nossa vida é isso aqui, ó. Deus me deu uma ordem, eu dei um passo. Vamos, Isaac. E aí? Não, peraí, eu dei só um passo. Vocês deram 2, 3. Deus é bonzinho, né, gente? É que nós somos espertos. Quem olha, pensa que essa mulher nem briga com o marido. Não dá ordem, nada. Ela é... Agora imagina quando a gente faz isso aqui. A pergunta é, na sua caminhada de fé, você está subindo ou descendo? Está se aproximando ou distanciando? Pode ir lá, filho. Deus te abençoe. Vai ficar vivo muito tempo. Faz sentido isso, linda? Faz sentido. Então Deus provê. Põe o tópico aí, por favor. Presta atenção nisso aqui, ó. Deus provê, mas é contra o Desperdício. Até por isso daremos conta de tudo que recebemos dele. Mateus 25, do 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. Cada um recebeu segundo a sua capacidade, e todos tiveram que dar conta do que receberam. O que recebeu 5 multiplicou. Agora o que recebeu 1 não multiplicou, enterrou. E ele deu a desculpa, ele falou, eu acho, eu penso, eu fiquei sabendo, eu isso, eu aquilo, que o senhor é duro, que o senhor colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Então eu tive medo e enterrei. Se a gente continuar avançando com desculpas e justificativas, a gente vai continuar enterrando aquilo que Deus mandou a gente multiplicar. Deus quer multiplicar seu testemunho. O meu testemunho precisa ser multiplicado e alcançar mais pessoas. E quando a gente fala disso, linda, sem faltar e sem desperdiçar, o que mais pode fazer sentido nisso? A Bíblia diz que nós não podemos perder vida. Como está a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? O que estamos fazendo com a nossa vida? Não podemos desperdiçar vida. Eu e o pastor estamos tendo algumas conversas assim, que está até meia velha a nossa conversa, né, amor? Que isso? Outro dia eu cheguei para ele e falei assim, amor, queria ter a energia de 20 anos atrás, mas a maturidade de hoje. E se tem uma Receba a coisa energia em nome de Jesus, Senhor. que não volta é vida. É. Então a gente não pode desperdiçar a vida que Deus confiou a nós. Gente, o que a pastora fala sobre o que não volta é vida. O dia de hoje volta? Não. Ou viveu ou não viveu. A gente está vivendo. A gente está vivendo o propósito que Deus não deu. Tudo que esse ano, nesses 12 dias, Deus nos falou para viver, a gente não viveu, não volta mais. E pelo amor de Deus, não vai chegar em casa hoje, deitar na cama e ficar deprimido por causa disso. Porque aí você vai perder mais vida. Se levanta e vamos viver, não é isso? E aí o próximo tópico diz: Cadê? desfrute, mas não desperdice. A vida é algo que Deus nos confiou. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo com a vida, que o bem mais precioso que o Senhor confiou para nós. É o tema de hoje. Não pode faltar vida, mas também não pode desperdiçar. Que de verdade a gente possa viver tudo que o Senhor tem para nós, que a gente possa honrar a Ele. Mas quantos estão desperdiçando a sua vida com coisas que não glorificam a Deus?
Como assim, pastor? A Bíblia diz: não ponha-se o sol sobre a sua ira. E por falar em vida, não dá para deixar de falar de casamento, porque ali é onde é gerado a vida, aonde a família é constituída, e nós somos uma igreja que luta por famílias, e nós não podemos deixar de falar de famílias. Mas quantos casais estão perdendo e desperdiçando o seu casamento, porque não resolve aquilo que precisa resolver, não é amanhã. A Bíblia diz que o sol não pode se pôr sem sobre a nossa ira, sem que seja resolvido. Que a gente possa colocar a nossa casa em ordem, que a gente possa viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Não vamos mais perder vida, não vamos mais perder tempo, mas vamos ganhar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, adorando e exaltando a Ele. Mas tem algo que também não pode faltar. Mas ainda lê pra gente a primeira carta, lê aí, por favor. Glória a Deus. Vamos ver Acho a que é primeira importante, carta bem de rapidinho. Pedro. Põe no telão direto, só pedir que ele já põe lá. De número 3, verso de número 10 ao 12. Diz assim: pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar o quê? Maldades. E os lábios de dizerem mentiras. Verso Então dá para eu desperdiçar a vida por causa das minhas palavras, segundo a Bíblia? Sim. Nós estamos desperdiçando ou ganhando vida com o nosso modo de falar. E aí diz o verso 11: afaste-se do mal e faça o quê? Busque a paz e esforce para mantê-la. Tem uma coisa que o diabo usa e é uma estratégia do inferno. Sabe aquilo que a gente precisa resolver com o nosso cônjuge e a gente não resolve? E aí a gente, sem perceber, começa a desabafar com um amigo do trabalho, com uma amiga, com um conhecido. E daqui a pouco a gente já está fazendo aquilo que é mal. A gente está perdendo vida porque a gente está falando mal do nosso cônjuge, quando a gente deveria sentar e resolver o que precisa ser resolvido. E o diabo vai minando, e assim o casamento vai sendo destruído, vai perdendo e perdendo vida. Quantas vezes uma crise começa, sabe como? Com maldades, com brincadeiras que não alegram o coração de Deus. Que a gente possa viver esse versículo, verso 10. Se quiser desfrutar da vida e viver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades. E os lábios de dizerem mentiras. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E a melhor forma de viver a vida, adorando ao Senhor, honrando a Ele. Nós estamos vivendo as caminhadas de sabedoria no mês de janeiro, Provérbios. E quantas chaves o Senhor tem entregado para nós, que a gente possa acessar tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas tem algo que também não pode desperdiçar. Próximo tópico: o que não podemos desperdiçar, além de vida? Primeiro, vida, o que estamos fazendo com a nossa, é o que a pastora falou. E o próximo, pode passar, por favor. Talentos, para quem e como estão sendo utilizados? Como eu disse, na parábola dos talentos, aquele senhor viajou, mas ele volta para prestar conta. Não adianta dizer assim, não, sabe, eu não servi porque eu não ia com a cara de não sei o quê. É porque o tempo virou, é porque o clima, é porque a política. Para quem são os nossos talentos? Como estão sendo utilizados os nossos talentos? Ministramos isso ano passado. Se alguém foi chamado para ensinar, ensine. Se alguém foi chamado para servir, sirva. Se alguém foi chamado para profetizar, profetize. Para que Deus te chamou? Para que Deus fez uma obra na tua vida, na minha vida? Por que Deus me deu tantos livramentos? Por que Deus me deu a capacidade de falar da palavra dEle? Porque eu não falo da palavra dEle porque eu sou melhor do que alguém. É um talento que veio de Deus. É Deus quem dá. Não menospreze o seu talento. Há algo que o corpo de Cristo precisa e Deus colocou em você. Você pode sorrir para quem está do teu lado e diga: há um talento único que Deus confiou a você. Deus confiou a você. Não enterre. Não enterre. Porque no final de tudo, Ele vai pedir contas disso. Ele vai pedir conta disso. Para que você foi chamado? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Mas além de talento, o que mais que a gente não pode, que não vai faltar e não podemos desperdiçar, linda? O próximo tópico vai falar sobre isso. Recursos.
Recebemos para suprir, desfrutar, transbordar, não para idolatrar. Se o seu recurso não glorifica a Deus, você está desperdiçando. Olha o que diz João, o verso 11, lá de João capítulo 6. Já está lá, pode falar no telão se quiser ficar mais Então fácil. Jesus tomou os pães, agradeceu o quê? A Deus, e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Comeram quanto? À vontade. Jesus fez Aí, ó, o quê? na hora de comer à vontade, sai até o glória a Deus, gente. A igreja é a coisa mais linda do mundo, gente. No começo eu pedi aqui, quem ama Jesus, quem está com a gente, silêncio. Comer à vontade, glória a Deus. Glória a Deus. E Eu hoje amo nós vocês. tivemos uma comunhão muito gostosa com os nossos Foi. líderes. Um momento... Irmã Danila, eu descobri. Porque eu cruzei ali na escada com a irmã Danila, ela falou que estou sentindo um cheiro e tal. Hoje a gente teve a primeira comunhão do ano com a liderança. Fizemos um churrasco, um almoço aqui na igreja. Nem todos puderam participar da liderança. Depois vai ter com, né, geral, todos voluntários e tal. E aí a gente fez, né, linda? E aí agora eu subi. Aí eu até a irmã Danila falou, um cheiro e tal. Aí quando eu saí, o pastor falou, olha o cheiro do churrasco que pegou o prédio inteiro. É o cheiro do churrasco. É o cheiro do carvão. Mas se o seu recurso não glorifica a Deus, vai faltar. Jesus nos ensina isso na multiplicação dos pães e os peixes. Era apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco. Talvez o que está sobre a sua mesa, sobre as suas condições, seja pouco. Mas Jesus levanta aquilo e agradece a Deus, que a gente possa aprender a reconhecer a grandeza de Deus e agradecer por aquilo que Ele está confiando nas nossas mãos, porque aí o grande milagre vem e a multiplicação acontece e começa a sobrar, a transbordar, mas Ele diz para não desperdiçar. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Estamos honrando a Ele? A Bíblia diz que Ele repartiu. Aquele menino semeou, 5 pães e 2 peixes e fez o quê? Repartiu para a obra do Senhor ser realizada. Você tem honrado a Deus? A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O Senhor confia a nós, mas nós temos coragem de repartir, de agradecer, de retribuir para que a obra dele continue. Até para ser fiel, pastor, precisa de organização. Se a pessoa não é fiel, ela não consegue ser primiciante, ela não consegue ser dizimista. Olha como Deus se importa conosco, porque Ele faz a gente sentar e não gastar mais do que nós ganhamos, mas fazer as contas, a organização. Repare que Ele vai fazer o milagre, mas antes Ele fala o quê? Senta, divide e organiza o povo, em grupos. Organiza para que o milagre aconteça. Talvez você esteja precisando de um milagre financeiro. Deus está dizendo para você, senta, organiza, porque o resto pode contar comigo, que eu sou especialista em fazer milagres e transbordar da glória dele. Amém? O Senhor é a nossa provisão. Então que a gente possa viver e agradecer ao nosso Deus em tudo, que a gente possa agradecer a Deus e assim a gente possa amar, honrar e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Isso que a pastora falou, gente, é tão sério que se Jesus perguntar hoje, o que você precisa? Jesus esteve diante do leproso, olhou para ele e disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ser limpo. Para um cego, eu quero ver. Num desses atendimentos que eu fiz esse ano, uma pessoa falou para mim, pastor, estamos tendo um problema assim, se assim, eu ouvi e tal. Falei, tá, então vamos ver assim, se assim, vamos organizar assim, se assim, tal. Aí eu falei, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a meta para esse ano? Sobre isso que você está me pedindo ajuda e dizendo que ano passado foi difícil. A pessoa foi muito verdadeira, sincera. Pastor, não sei. Falei, então, se Jesus aparecesse agora e dissesse, me fala quantos você precisa para resolver essa demanda. Como é que a gente quer que Deus abençoe se nem a gente sabe como é que está? Deus abençoe essa bagunça, só funciona para quem faz a plaquinha e ganha dinheiro. De resto, é desonra ao nome do Senhor.
Deus não tem nada a ver com abençoar a bagunça. Pelo contrário, Ele diz, põe a casa Em ordem. em ordem. Tem uma multidão de 5 homens, fora mulheres e 5 mil. crianças. Né? 5 mil. Homens, fora mulheres e crianças. E Jesus... Alguém teve que contar, pelo menos aproximadamente. Mas Jesus não tinha poder para alimentar o dobro de pessoas? Tinha. 10 vezes mais? Mas não é porque Ele tem poder que Ele vai fazer no meio da bagunça. Primeiro Ele fala, organiza. O que tem? E aí vem os 5 pães e os 2 peixinhos, para que Ele possa multiplicar. E a gente termina em Mateus 22, no verso 37 em diante. Está escrito assim, ó. Jesus respondeu, quando perguntaram para Ele o grande mandamento. Então, eu quero que não me falte comunhão com Deus. Mais alguém? Mas não quero desperdiçar. Meu relacionamento com Deus não pode faltar, mas também não pode ser um desperdício. Porque tem gente que o relacionamento da pessoa com Deus virou religiosidade. A pessoa usa o relacionamento com Deus para competir com os outros, para se mostrar mais espiritual que os outros. Você já viu gente assim? Quem já viu? A pessoa quer se achar mais espiritual que todo mundo. E Jesus ensinou. O sem faltar e sem desperdiçar, quanto a relacionamento com Deus Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. 38 vai dizer, esse é o primeiro e maior mandamento. 39 diz, e o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo. Como assim? Mesmo. Ou seja, não vai te faltar amor com Deus, mas se não faltar amor com Deus, o amor vai transbordar no próximo. Também não faltará amor ao próximo. A graça que eu quis que me alcançasse, eu preciso estender ao meu próximo. Não é assim, graça para mim, juízo para o outro. A mesma graça que eu quero para mim, eu quero para o outro. Isso é tão sério que a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. Põe o último tópico para a gente poder orar e cear. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e forças. E não faltará o pão de cada dia. Mas também não faltarão sementes para um futuro abençoado. Só quem crê diz. Amém. Pode aplaudir a Jesus porque Ele Glória merece. a Deus.